Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. E hoje a gente vai falar da próxima hype da Netflix, que até o momento não tá sendo tanta hype assim, mas depois desse vídeo pode ser a sua hype para 2019. E a gente vai dar 10 motivos para você assistir a série ou 10 fatos que você precisa saber antes de assistir The Umbrella Academy. Se você tá hypado, vai ficar mais hypado. Se você não está hypado, vem com a gente nesse trem que eu garanto que você vai sair daqui fazendo tchu. Tô zoando, gente, que coisa horrível. Bom, a série é baseada numa série de quadrinhos chamada The Umbrella Academy, que é escrita pelo Gerard Way, o vocalista de My Chemical Romance. O que explica o tom emo por trás de tudo. É muito emo, velho. É muito... Emo 2000. É tipo... Podia chamar Emo 2000 a série. Pra mim ia fazer sentido também. Super-heróis emo. Voltando. Vai ter muita nostalgia, então, não por fatos em si, mas pelo estética. Clima. Isso. É uma vibe. Falando em estética, a arte é feita por um brasileiro. Gabriel Bá, ele é bastante conhecido no meio dos quadrinhos aí, bastante respeitado lá fora e um dos primeiros brasileiros a ganhar o prêmio do Eisner. Então, ele é um artista muito reconhecido e por essa série ele é muito aclamado lá fora. Pra fechar esse primeiro fato, a série estreia agora, dia 15 de fevereiro, na Netflix, sexta-feira. Amanhã. Mas complementando aqui só um pouquinho, Léo, o The Umbrella Academy promete dar uma nova roupagem aí pra esses personagens. É uma vibe diferente, é um estilo diferente, mas o próprio autor não nega que teve referências pra criação, como por exemplo, ter bebido de fontes ali semelhantes à Patrulha do Destino. Tem vídeo aqui no canal que vai ter review nas próximas semanas. E acompanha, porque a série chegou junto com The Umbrella Academy. É isso. Vão estrear duas séries com premissas muito semelhantes no mesmo dia. Aí você tem que escolher qual que você vai ver, que nem Então... aquelas briguinhas. Nossa, Vingadores ou Liga da Justiça, que nunca aconteceu. Deixando registrado aí. Vai falar brevemente, Léo? Sim. Mas o que mais me marcou quando eu tava lendo é que parece uma grande sátira do gênero de super-heróis em geral. Tem um monte de piadas sobre clichês, sobre personagens que são recorrentes nas tramas ali. E uma coisa que me instigou bastante, que me deu vontade de ler mais coisa do Gerard Way, é que os personagens, ao mesmo tempo que eles estão ali realmente se levando a sério enquanto super-heróis, eles não se levam a sério. Eles meio que deixam implícitos uns pros outros que eles estão dentro da trama de super-heróis, meio que vai ficar tudo bem no final do dia, porque a gente tá num mundo de super-heróis. Tipo, eles brincam com a quarta parede sem nunca quebrar ela de fato. É tipo andar por uma linha muito tênue que eu achei que o autor não ia conseguir manter e ele segura muito bem no primeiro volume, pelo menos. Porque eu não li os outros dois, mas nesse começo aqui foi absurdo de ver. Um dos melhores roteiros que eu já vi em quadrinhos até hoje. E o que eu gosto é porque ele meio que fala assim, olha só, a gente tá numa história de herói, isso vai ser assim, você já sabe o que vai acontecer, então se agarra aí nesses clichês e vamos embora. Não é sobre reinventar os clichês, é sobre contar os clichês de uma forma única e nova. E apesar de a gente ter agora essa série que vai estrear aqui essa semana, estamos empolgados, na verdade os direitos da HQ foram comprados, se não me engano, lá em 2015 pela Universal, que prometeu fazer um filme, que poderia ser um grande desastre, porque filmes têm pouco tempo de duração. A bomba aí. Mas pouco tempo depois, como não tinha desenvolvido nada, a Netflix comprou esses direitos e logo em seguida ela anunciou que Gerard Way e o Gabriel Bá participariam também da equipe da série como produtores executivos. Isso é bem importante, porque a gente pega Deus Americanos, ela funcionou bem porque o Neil Gaiman tava ali, então quando tem o autor por trás da adaptação, geralmente sai coisas boas, quando o autor tá trabalhando bem ali, não sei quando J.K. É porque Rowling... geralmente você pode esperar uma fidelidade maior em relação à obra, mas Sim. Principalmente uma fidelidade em relação ao clima, a vibe que tem. Que eu acho que isso é o que as pessoas mais reclamam em adaptações. Quando você adapta e perde não só o conteúdo, o feeling da coisa em si, que é bem assim, sei lá, é transcendente ao próprio livro, à própria HQ, né? É uma coisa a mais, além. E falando justamente dessa questão das artes e dos comics, a gente tem que realmente aclamar a arte do Gabriel Bá, porque o tom que ela passa é realmente dessa sátira toda que o quadrinho é, mas ao mesmo tempo é uma grande homenagem para tudo que são os quadrinhos. Porque tem um ar de comics clássicos, dos primeiros mesmo que foram lançados ali, e ela meio que casa duas eras muito emblemáticas dos quadrinhos. A Era de Ouro, que tinha toda a questão do otimismo dos heróis ali, dos símbolos de justiça, de paz.
e que realmente era feita para crianças. A HQ parece realmente que é feita para crianças. Inclusive os traços são bem cartunescos, sim, né? Só que ela pega meio que o coração da chamada era moderna dos heróis, que foi quando Alan Moore começou a escrever, o próprio Neil Gaiman entraram de vez nessa vibe de escrever histórias mais realistas, mais profundas e adultas. E casa muito bem, porque se uma criança, não uma criança, um adolescente, começar a ler Umbrella Academy, depois de sair, sabe, uma história de Flash mensal, do Batman mensal, que são coisas mais de diversão, ele vai se divertir lendo. Só que quem procura uma coisa mais profunda, com mais camadas, vai conseguir encontrar isso também no contexto que a HQ entrega. Então, é uma forma interessante de prestar homenagem e criar uma coisa nova em cima daquilo que já é estabelecido ali. E você ter uma adaptação para uma série dessa proposta já enche de expectativa. É uma promessa muito boa. Ainda mais pela Netflix, que tem todos os públicos ali hoje em dia, então vai dar muito certo, eu acho. Se você chegou aqui nesse vídeo, se você tá aqui assistindo, eu acredito que você já viu o trailer de The Umbrella Academy. Então você já sabe que a série vai contar a história das 7 crianças adotadas pelo Sr. Hargreaves, que nasceram ali numa situação um tanto quanto inusitada. 43 mulheres que não estavam grávidas, num dia X do ano, apareceram grávidas e deram à luz naquele mesmo dia. O Sr. Hargreaves aí, ele adota essas 7 crianças com a missão de transformar elas num super esquadrão de heróis para salvar o mundo, para ser tudo aquilo que a humanidade precisava. Porque se não bastasse as crianças nascerem do nada, sem uma gravidez, o que já era motivo para virar notícia no Fantástico uma década, eles ainda têm poderes, então por que não formar uma equipe de heróis? É assim que nasce uma equipe de heróis, então. É sim uma coisa bem Sense8, né? Ou será que Sense8 é bem The Umbrella Academy? Mas enfim, eles nascem todos ali no mesmo dia e a gente vai então acompanhar a história que se desenvolve. The Umbrella Academy lembra muito o X-Men, só que justamente por ser uma série bem atual, a gente tem que levar em conta que ela tem sim referência em muitas equipes, e como a gente já citou, Patrulha do Destino, X-Men, o próprio Quarteto Fantástico é bem referenciado. Então a gente tem muitos elementos desses clássicos aí, inclusive da Liga Extraordinária do Alan Moore, eu percebi alguns paralelos, principalmente do Professor Hargreaves, o Monóculo. Então acho que não chega a ser plágio, e se você sentir muitas semelhanças, espere que são só referências e que o jeito que aquilo lá vai ser costurado é bem original. Assim, a gente espera. A gente não quer dar spoiler pra vocês, mas a gente quer instigar vocês a assistirem essa série. Então eu não vou falar muito quem são essas 7 crianças adotadas, mas eu vou apenas deixar aqui jogado, que cada uma delas, obviamente, tem um superpoder diferente e que as coisas se desenvolvem porque eles são tão amiguinhos, né? Só que não. É uma família muito quebrada. Isso é muito interessante ver. É uma coisa muito disfuncional, eles são 7 heróis completamente disfuncionais, com uma série de problemas mentais, com uma série de dilemas e cargas mentais, cargas emocionais, né, pesadas, e que precisam conviver ali depois de terem passado muitos anos separados. Por quê? Não é spoiler, é a premissa, é a sinopse da série. No passado, aconteceu um evento catártico, cataclístico, eu acho a palavra, sei lá se isso existe, que desencadeou na separação deles. E eles ficaram muito magoados um com o outro e nunca mais se viram. Mas o Sr. Hargreaves morre. E junto disso, vem a notícia de que o mundo está para acabar e eles se reúnem para tentar impedir. E a gente vê essas mágoas aí acumuladas pelo passar dos anos, tanto entre eles ali, quanto deles com relação ao pai, que não gostava de ser chamado por pai, que desde cedo levou crianças para o campo de batalha. Então, como você vai esperar que essas pessoas tenham uma saúde mental exatamente ok? Então, é justificável. Né? Sem dar muito spoiler, só para dar uma leve comentada no tipo de personagem que você vai encontrar. Um deles é como se fosse a mistura do Superman com o Superboy, com o Homem de Ferro e com o Lex Luthor. Um personagem só. Outro é um mix de Batman com Justiceiro. Só pra você sentir a vibe dos personagens aí. E eles ficam trocando farpas o tempo inteiro. Não são farpas de porrada, mas os diálogos ali são muito tirados, assim. Eu acho muito bom o humor que tem ali. É incrível. E aproveitando aqui o gancho anterior, a série se passa no presente, na linha do tempo presente, para os personagens, mas ela precisa beber diretamente da fonte do flashback, o grande explicador de situações nas séries,
Por quê? Porque muitos dos eventos acontecendo ali naquele presente são consequência direta de outros eventos do passado. E você só vai entender a psique, você só vai entender a personalidade dos personagens, o porquê deles estarem daquela forma se você entender o passado. Já ficou bem claro, já foi demonstrado pela Netflix que sim, a série vai ter muito flashback, mas que isso é super necessário. E além desse background que os heróis têm da história da família e deles próprios, é interessante ver a sociedade que os autores colocam aqui nesse mundo. Porque, inicialmente, é bom entender que eles pegam os conceitos dos heróis da DC, que são aquelas divindades, todos os ídolos que as pessoas amam ou odeiam, com os heróis da Marvel, que são super-humanos, que têm problemas que a gente encara no cotidiano, que tem suas depressões ali, seus momentos de queda, e casar isso de uma forma muito orgânica. E eles ficam realmente meio que divindades relacionáveis, a gente consegue ter empatia por eles. É interessante demais ver as consequências que eles conseguiram colocar aqui. E as consequências das missões, elas refletem bastante no que os personagens são. Porque, por exemplo, a gente tem morte de crianças em missões aqui, a gente tem catástrofes acontecendo, acidentes que não são impedidos pelos heróis, e a gente vê que eles realmente falham, porque eles são pessoas que têm superpoderes absurdos, mas realmente eles erram pra caramba. Então isso dá uma gravidade diferente pra história. O que traz a gente pra conclusão do fato 5, que é: essa é uma história muito mais psicológica, ela é mais um drama do que uma série com sequências de ação, sei lá Vingadores. Não esperem isso, porque apesar dos quadrinhos terem alguns embates super legais, épicos ali, eu não acredito que a série vá querer focar nisso. Eu acho que vai ser o de menos, a gente percebe isso pela construção dos trailers, que você vai dar bastante foco neles, na família, que é também o foco da HQ. Sim. Mas, se ajuda vocês a saberem, é um tom não apenas dramático de trágico, é tragicômico. Eu acho que vão também puxar pra comédia, porque ela existe na adaptação. A gente já vê isso no material que foi liberado da série. Então, aguardem uma coisa que vai fazer você rir do absurdo que está acontecendo, da estranheza, do nonsense, mas ao mesmo tempo, depois de rir, você vai se perguntar: será que eu devia estar rindo? Pois é. E isso da estranheza me chamou a atenção nos diálogos, porque é meio que uma forma que os personagens têm para camuflar os seus sentimentos, justamente eles verborragem o que eles estão sentindo ali, o afeto deles, só que é a forma como eles escondem o que eles realmente estão passando naquele momento. É muito foda isso, porque fica cômico, mas tem o seu peso ali na história, é bem foda. Bom, já que a gente já falou dos heróis, vamos falar do pai dessa família disfuncional aí, que não é exatamente um pai. O Mr. Hargreaves, que é o Monóculo, o codinome que ele gosta de ser chamado ali, ele é aquele clichê do velho professor que adotou ali, que criou uma escola para seres superpoderosos, como o professor Xavier, como o chefe da Patrulha do Destino, que é o original dos quadrinhos aí. Ou mesmo quando o Reed Richards cria a Fundação Futuro também, que tem essa questão de adotar seres jovens superpoderosos aí. É um clichê, mas é um clichê muito funcional, que usado aqui como uma forma de humor, mas ao mesmo tempo esse humor circunda uma tragédia e um trauma familiar, é interessante ver. E além desses que eu já citei, eu lembro muito o Alan Quatermain, da Liga Extraordinária do Alan Moore, que é aquele professor faz tudo, que é porradeiro, mas ao mesmo tempo ele é super gênio, ele gosta das criações, tem o seu lado científico super exagerado, mas que ele não sabe lidar com seres humanos. Fato número 7, pegando tudo isso que a gente já falou até aqui, a gente pode partir para uma análise um pouco mais aprofundada do que é exatamente The Umbrella Academy. Porque ela pega esse mito do super-herói que, como eu já falei, rebate muito nessa ideia da idolatria nos dias de hoje, ainda mais nos tempos de internet, de fãs, de fandoms, essas coisas assim, e discute isso de uma forma muito realista. E a gente vê que essa coisa de ter pessoas super famosas, pessoas super amadas, meio que desbalanceia a sociedade como um todo, porque se pessoas são vistas como divindades, outras pessoas podem se sentir meio, sei lá, excluídas, cada vez mais tem sociopatas nesse tipo de história. E é justamente por isso, porque o alarmismo cresce, os extremistas crescem, e aqui tem essa crítica que já naquela época era atual e hoje em dia continua extremamente em voga. Super atual. E a gente tem os vilões que são exatamente esse tipo de pessoas, são pessoas que são exclusas da sociedade e que tomam atitudes nefastas, justificando isso com traumas do passado e com coisas que os heróis fazem. E você pega o Terminus ou mesmo a Orquestra, que são os vilões que aparecem de fato nesse primeiro volume aqui da HQ, e são vilões que não estão ligados com fatos do passado dos heróis, mas sim com os heróis na sociedade como um todo, e eles são consequência daquilo. Mais uma vez, a consequência pesando contra os heróis, isso é muito bom de ver. Se você ficou
preocupado porque, é uma série de HQ, só é mais de uma, é difícil de acompanhar, não sei o quê. Fique tranquilo. Pra começar, que como o Léo mencionou lá no início, só tem 3 até hoje, sendo que apenas 2 delas foram lançadas aqui no Brasil. E a próxima acho que vem agora em maio de 2019, me corrijam se eu estiver errada. Mas a questão é que a premissa dessa série, pelo menos dessa primeira temporada, é abarcar ali o arco da primeira HQ que você acha de fácil acesso para comprar na internet. Inclusive tem na Social Comics, que é uma plataforma de compartilhamento de quadrinhos. É tipo um Netflix de quadrinhos e é super legal. Mas o ponto que eu já me perdi aqui, que era o fato para convencer você, é que é uma HQ muito sucinta. Ela tem um início, um meio ali bem eletrizante que te faz querer continuar passando as páginas com bastante rapidez. E apesar de ter uma segunda, ela consegue encerrar um arco muito bem ainda nesse primeiro volume. Dá para existir sozinha, você não precisa necessariamente ler o restante. Claro, ela vai abrir aquele espacinho para dar continuidade, mas não é nada que você não consiga sobreviver sem. Fato número 9. Apesar do criador da série, Jeremy Slater, ter acumulado uma quantidade razoável de flops aí nos últimos anos, nada Por exemplo, o novo Quarteto Fantástico, que ninguém assistiu. A gente não sabe quem que é a culpa daquela porcaria lá, mas... O Death Note da Netflix também é dele. É um problema. E a gente ficou com o pé atrás aí. Só que ele fez Altered Carbon, que é ok, mas ele não fez nenhum Punho de Ferro da vida, então a gente não acredita. Ainda dá uma chance. É. Mas é uma coisa que é muito bem compensada pelo showrunner. O showrunner o showrunner é um cara absurdo. O Steve Blackman é o escritor de Fargo, a adaptação do filme clássico dos irmãos Coen, só que a série já não tem nada a ver com o filme, porque ela é totalmente louca. Ele é um cara que tem uma mente muito perturbada, eu acho, porque ele participou de Legion também, né? Sim. São várias funções que ele tem também em Private Practice, que é o spin-off de Grey's Anatomy, que por um período de tempo aí fez bastante sucesso. Então a gente tem o sucesso e o fracasso meio que andando pela mesma linha tênue que a série sempre abordou nos quadrinhos. Então, eu prefiro acreditar no cara que escreveu Fargo, porque também. Fargo é bastante elogiado até hoje, então... Ele ganhou prêmios, inclusive, pela segunda temporada, que foi a que ele mais escreveu. Então vamos confiar nele, porque ele que tá diretamente ligado à história. O outro tá só na produção ali. Vamos contrabalancear esse direito aí. Eu confio, vai dar bom. Fato número 10, o nosso último fato para te convencer a assistir. São apenas 10 episódios nessa primeira temporada. Tudo bem que são 10 episódios de quase 60 minutos cada um. Mas são 10 episódios, gente. Dá pra assistir aí em uns 2 dias, se você quiser. E só uma curiosidade adicional nesse fato aqui, a HQ, o primeiro volume pelo menos, é bem curtinha, ela tem 196 páginas, mas é de ilustração, então você consegue fazer uma leitura bem dinâmica. Eu li ela em poucas horas, assim, umas 2 horas no máximo. Sim, eu também. É uma sentada, você mata a HQ, é muito fluido. Então, tanto a HQ quanto a série, acho que são obras bem gostosas de apreciar num período curto de tempo aí. Então aproveita que você acabou de assistir esse vídeo, vai lá, assina a Social Comics, faz a sua inscrição, lê a Umbrella Academy e aproveita amanhã e vamos maratonar todo mundo junto, porque provavelmente na terça-feira que vem nós teremos o nosso vídeo de explicando a Umbrella Academy. Ou fazendo uma review, dependendo de como for a série aí a gente vai sentir. Deixem aqui nos comentários se vocês querem esse segundo vídeo. Deixem aqui também o que vocês acharam dessas curiosidades, se vocês estão na hype pra essa série incrível. E ativa o sininho, porque por esses dias aqui vão ter muita coisa de herói, porque Patrulha do Destino chegou aí, então... E vocês viram o tanto que o Léo tá hypado, né, Tô gente? muito hypado, velho. Essa série vai ser muito boa. A Umbrella também vai ser muito boa. Só tem série de herói boa nesse começo de ano aqui. Ai, esse ano os heróis estão em alta, é o ano dos super-heróis, então vamos prestigiar. Aproveita, deixa seu like e até a próxima. Tchau.